21 de abril de 2023, Terreiro das Pretas, Verônica. Eu sou Verônica Neuma das Neves Carvalho, mulher preta, sexagenária, aposentada, dos movimentos sociais no Crato e no Cariri, né? E sou uma educadora popular. Cofundadora do Grupo de Valorização Negra do Cariri e sou aqui do Terreiro das Pretas. Meu nome é Valéria Gessina das Neves Carvalho, professora aposentada. Estou falando do Terreiro das Pretas, que é um núcleo estendido do Grupo de Valorização Negra do Cariri. Eu sou Luciano das Neves Carvalho, eu sou professor negro, homem negro, e sou um dos cofundadores do Grupo de Valorização Negra do Cariri. O Grupo de Valorização Negra do Cariri é um ajuntamento de pessoas com interesses comuns, né, que têm o interesse de fazer com que a educação antirracista ela seja um foco-alvo da nossa sociedade, né? A gente era só um grupo de pessoas que discutia algumas questões muito particulares, né? Então, eu lembro que numa dessas nossas discussões, né, à beira de uma piscina, eu sou professor de educação física e dava aula de natação a certa época, e eu sempre estranhava porque nas minhas aulas, eram sempre as últimas do dia, né, sempre à noite, eram essas aulas, e eu observava que a maioria das pessoas que iam para essas nossas aulas eram trabalhadores, né? E esses trabalhadores, na sua grande maioria, eram negros, né? Eu começava a me questionar, mas por que é que eles só podem vir esse horário? Por que é que não podem vir mais cedo, né? E daí a pouco, a partir desses nossos questionamentos, a gente começou a se perceber que a gente tinha algo em comum, né? Eram todos trabalhadores, eram todos negros, eram todas pessoas que tinham essa dificuldade de chegar mais cedo por conta dos seus compromissos profissionais, né? E só tinha aquele horário para fazer a sua aula de natação, né? Aí daí a pouco a gente perguntou, pô, então a gente merece ter um lugar melhor, merece uma posição de destaque melhor. Então vamos tentar cavar dentro da estrutura que a gente tinha então na época, um horário diferenciado para que a gente pudesse fazer a nossa aula de natação de maneira que mais pessoas pudessem também ver que ali a gente estava existindo naquele momento. Então surgiu o Grunec à beira de uma piscina, mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás, que estamos celebrando agora, esse aniversário do Grunec, a partir dessa inquietação nossa, de se perceber enquanto sujeito de direito, se perceber enquanto sujeito negro que tinha também precisava ter esse lugar de destaque, né? Então nós cavamos um lugar de destaque para o negro a partir de um horário, de um melhor horário para acomodá-los nessa aula. Então o Grunec surge a partir desse questionamento, né? E também por outra questão, né? A gente precisava entender também onde eram que estavam os negros e negras da nossa região, né? Se estavam ali na minha aula, então eles deviam estar também em outros lugares, né? Então a gente começou a fazer esse grande questionamento. Onde é que estão os negros e negras do Cariri que não chega a esses postos, a esses lugares de destaque, né? Então, a partir desse questionamento, a gente foi juntando, fazendo esse ajuntamento de mais pessoas para que compusessem essa história linda que hoje celebra 22 anos já. Eu sou Luana Ricardo, camponesa, mulher negra, filha de 2 agricultores, professora e militante dos movimentos sociais. Dia 21 de abril, Terreiro das Pretas, Givaldo, Tomada 1. Eu sou Givaldo, professor Givaldo, homem preto, professor no Cariri, na educação no Estado e na educação privada. Eu sou Alan Cordeiro da Silva, né? Sou filho de Maria Neide Cordeiro de Souza e Pedro Elias Santana da Silva. Sou estudante de pedagogia, pesquisador de práticas pedagógicas afrocêntricas para a educação infantil, membro do Grupo de Valorização Negra do Cariri, o Grunec. Faço parte aqui do Terreiro das Pretas, né, desse reino encantado. Assim, igual aqui, ó. Nasce as árvores e as frutas. E quando a gente planta, igual É assim que a gente aí. consegue a comida e sobreviver. E sobreviver. Isso. Eu já tive um pé de feijão.
E vocês Só que sabiam que ele esses... murchou e morreu. Ah, mas vocês sabiam que até esses guerreiros que você estava cantando ainda agora, eles plantavam, eles faziam isso em Lavins. Tu sabia? E tu sabia que só quem é que vai chupar esse pirulito aí é quem escutar a historinha de Malik? Quem ficar pertinho dos coleguinhas? Tu sabia? Pô, fica lá perto da coleguinha, ó, que depois tem pirulito pra todo mundo. Tá bom? Vamos começar com a musiquinha? Vamos? Assim, ó. Vai começar a história, começar a contação. Venha junto, minha gente, e abra o seu coração. Pronto, todo mundo sabe agora? Sim. Vamos? Sim. Bora lá. Vai começar a história, começar a contação. Venha junto, minha gente, e abra o seu coração. Eita. Pronto, então bora lá. Olha aí, ó. O livro que a gente vai ouvir a historinha hoje é Plantando com Malik. Como professora, né, e pedagoga, a gente tem tentado desenvolver trabalhos voltados para as crianças, né, de maneira que nos faz perceber, né, a nossa história. E aí nós desenvolvemos projetos anualmente, né, a gente faz os projetos e um dos projetos que tem encantado muito, né, as nossas escolas são os projetos de leitura, que aí nós trabalhamos com livros, né, os livros que contam histórias que são silenciadas, que são apagadas e que são desconhecidas pelas nossas crianças. E aí nós, dentro desse projeto de leitura, nós trabalhamos as diversas áreas, né, da estética, da cultura, da educação dos nossos povos, da luta dos nossos povos e de como eles se inserem, né, dentro dessa perspectiva da negritude. Ser professor negro no Brasil sempre foi difícil, até porque não era um corpo fácil de se ver dentro da escola, da sala de aula, né? E isso eu digo como professor negro, e para a professora muito mais ainda. Então o professor e a professora nessa ordem. É um corpo que tem que estar dizendo o tempo todo que é professor, que tem o conhecimento técnico, que tem um conhecimento científico, mas também tem que afirmar enquanto corpo, você tem que estar lembrando todo o tempo. Né? Que é um corpo que chegou tarde na escola, que é uma grande injustiça, tanto uma injustiça epistêmica, uma injustiça étnica para o Brasil, mas uma injustiça mesmo de humanidade, de dignidade. Né? Porque é um corpo marcado ser professor. E não só ser o professor negro dentro da sala de aula, mas ser um professor antirracista. Porque uma coisa é você ser um professor, uma professora negra na sala de aula. E uma coisa é você ser um professor antirracista. Porque você tem que estar o tempo todinho se defendendo e defendendo os seus e dizendo que você está fazendo ciência. E aí a gente tem aquele marcador de que a África não é essa referência na nossa história. Então é um movimento árduo, mas que a gente tem junto com esse coletivo, quando a formação docente escolar não atende às nossas expectativas, é aí onde está a questão do GRUNEC. A gente conversa com os nossos membros, a gente conversa com o movimento negro. E o movimento negro, ele entende também de currículo escolar, ele entende também da historiografia África, Brasil e a nossa história também. Então, não dá para você chegar na sala de aula, enquanto professor negro, se não tiver essa conexão da sua história, da história de África e da história da educação brasileira. O Estado ainda não está preparado para estar conosco nessa demanda, né? E as instituições públicas ainda fecham os olhos para quem somos nós, né, no estado do Ceará, no Brasil e no mundo. Né? E aí então nós, enquanto pedagogas, enquanto pessoas que estamos contribuindo dentro da educação, tentamos plantar as sementes. Hoje tem uma Luana lá dentro da escola, né? Mas já tiveram outras professoras que também tentaram plantar essa semente e que assim surgiu a Luana, né? E a partir do que eu estou lá cultivando, eu acredito que outras crianças também se desenvolverão. Então, assim, para mim, fazer esse trabalho dentro das escolas é fazer com que as crianças percebam
e vivencio o que eu não pude vivenciar. Eu fui me reconhecer enquanto mulher negra na faculdade. Eu cresci uma criança achando que era branca, né? E cresci achando que eu não tinha nenhuma raiz dentro da negritude, porque eu não tinha esse conhecimento e não tive acesso a esse conhecimento. E a partir dos movimentos sociais foi que eu fui me perceber dentro dessa nova história, dessa identidade. E é por isso que a gente trabalha na perspectiva da negritude nas escolas, para que outras crianças não passem pelo que nós passamos, pelo apagamento do que nós somos. Tem uma lenda lá no baobá que é o seguinte, lá na África, que esse baobá aqui ele reclama muito, essa árvore ele reclama muito. Porque às vezes ele diz assim, que não é bonito como as outras árvores. Aí ele se reclama. Porque ele queria ser igual às outras árvores e tudo, aí ele fica reclamando ao Criador. É uma das mais árvores bonitas. Pois é, mas cada árvore dessa que tiver aqui do lado, ela não é diferente? Sim. Tem uma mais feia, mais bonita do que a outra, ou todas são importantes? Todas são importantes. Todas são importantes, né? Aí a história diz assim, ó. No começo da vida, o Criador fez surgir tudo no mundo. Ele criou primeiro o baobá. Eu conheço. Por isso que ele é muito antigão. Ele criou primeiro o baobá. E só depois continuou a fazer tudo a existir. O Grunec, ele aparece na minha vida como um movimento, o próprio movimento, como é o movimento negro no Brasil, o movimento educador, um movimento de luta, de resistência. Então, antes de me sentir membro do Grunec, que é o Grupo de Valorização Negra do Cariri, eu já era educado pelo Grunec. Porque o Grunec ele não é um coletivo só institucional, ele é um coletivo de rua, ele é um coletivo de ação. Então, o Grupo de Valorização Negra do Cariri vem nesses 22 anos, que é a minha idade, né? Então, vem aí lutando, não só aqui no Cariri, mas no estado do Ceará, dizendo que no estado do Ceará, né, a gente tem pessoas negras e que a gente tem pessoas negras resistindo e lutando, né, pela sua própria existência, pela existência de nossas crianças, pela existência dos mais velhos. Esse é um lugar que a gente escolheu para envelhecer, né? Ele fica localizado numa região de APA, na Chapada Nacional do Araripe, e aqui, há aproximadamente uns 10 anos, a gente vem fazendo desse espaço, ou melhor, tentando fazer desse espaço e de tudo que o cerca aqui, uma escola aberta. Aqui a gente quer fazer realmente uma educação emancipatória, coisa que a gente acha que está faltando nas escolas formais. Eu acho que só a intencionalidade de reunir as crianças e compreender assim, a ludicidade é preciso. Esses meninos estão aprendendo. Eles estão aprendendo. Brincando, eles estão aprendendo. E a nossa sobrevivência. Isso, a nossa sobrevivência. Que aranha. Aqui hoje nós juntamos as crianças que deitaram no solo sagrado deste terreiro o primeiro baobá plantado no Cariri cearense. Então hoje é uma data muito especial para nós, porque é a data que marca o nascimento do Grupo de Valorização Negra do Cariri. Então, as crianças que plantaram o baobá, lupa, porque esse baobá tem nome, é lupa. As crianças que plantaram o baobá lupa, hoje virão como ele está. E o que aprenderam nesses 8 anos. Né? Nós cuidamos desse espaço, procuramos tirar da terra aquilo que a gente precisa também, né? Que a gente precisa. E cuidar. Nosso propósito é muito mais esse de cuidar.
ele não tem uma pauta só voltada para a questão negra, né? É para as questões sociais das pessoas vulnerabilizadas, né? As pessoas que estão à margem da discussão, da informação, do processo de educação igualitária, de uma educação antirracista, a pauta das mulheres, a pauta dos povos indígenas também. As nossas pautas, né? As nossas dores, nossos sabores, nossas lutas, nossos quereres, e é isso, Bruneck. Uma vez uma pessoa me pergunta, Verônica, por que tu tá na luta? Eu digo, porque, assim, eu devo isso a quem veio antes de mim. Meu pai, minha mãe, meus avós lutaram muito para que eu conseguisse ser o que eu sou hoje. Então, se a gente fizesse dever de casa hoje, direitinho, um dia eles vão dizer a mesma coisa. Primeira coisa, não fale de mim sem mim. Segundo, não fazemos nada sozinho. Sozinho nós não vamos para lugar nenhum. Se a gente quer um mundo bom para se viver, a gente precisa se articular e precisa encontrar senso. Olha as redes, ó. Nós queremos uma rede potente, uma rede que balance. Então, para essa rede balançar e balançar forte, a gente precisa se articular com outras pessoas, encantar, envolver outras pessoas, outros movimentos e outras organizações. Então, o Bruneck se articula com a universidade, o Bruneck se articula com a Frente de Mulheres, o Bruneck se articula com associações de bairro, o Bruneck se articula com os sindicatos. O Bruneck é um articulador. E assim nós vamos construindo. A gente vive numa sociedade em que o racismo e o preconceito é tão às claras que a gente precisava desmontar esse grande monstro que se instalou na vida e na cabeça das pessoas e dentro da nossa sociedade. Então daí a gente sentiu a necessidade desse ajuntamento, né? Então eu hoje faço parte desse agrupamento, né? Hoje mais nos bastidores, né? Mas continuo sempre ainda na luta antirracista, na luta por uma educação realmente de qualidade, em que o negro ele seja o protagonista da sua história. Essa participação nossa em conferências é direito. A gente lutou muito para conseguir acessar esse direito. O direito de participar, né? O direito de construir a política, de construir, de contribuir. Então, é muito importante. E aí eu digo, a minha esperança, né? Eu disse que acredito na juventude, que o ensinamento que eu pudesse deixar seria esse esperançar, mas o que é que eu digo? Seria tão bom que nas conferências a gente pudesse ter uma juventude, uma adolescência, né, esses segmentos de faixa etária, reivindicando esses direitos, valorizando esses saberes, tá entendendo? Porque dentro da sua casa, antes de você procurar a política de saúde, que é um direito nosso, a gente se vale dos chás. Né? A gente se vale desses saberes ancestrais. Então, assim, eu espero poder participar o máximo que eu puder das conferências, de animar, estimular outras pessoas que possam participar, entendendo que isso é um direito nosso. E compreendendo, assim, que para a gente barrar de vez essa onda devastadora que aconteceu nesses últimos 6 anos, ampliada pela pandemia, que a pandemia só foi ampliar as mazelas que a gente já vinha passando, né? Então, assim, eu acho que a gente poderá reescrever uma outra história.